Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Um dia este céu irá se abrir e de lá irá surgir a justiça divina. Jesus com sua glória descerá, um a um irá julgar por sua fé real. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem entenderá. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem entenderá. Misericórdia, 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 misericórdia. Bom e abençoado dia em Jesus para todos. Escreveu o poeta: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, disse Jesus, coragem, sou eu, não tenho medo. Portanto, vamos segurar na mão de Deus e seguir em frente. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para hoje
Começa com o Salmo 136, Salmo de ação de graças, destacando em seus 26 versículos a misericórdia, o amor de Deus por nós que dura para sempre. Está escrito: Salmo 136. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 136, o verso 2, que diz: Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Oremos. Senhor Deus onipotente, onipresente e misericordioso, aqui estamos para louvar ao mais poderoso de todos os senhores e deuses, pois não há outro como o Senhor que nos ama, apesar de nossos muitos pecados. Como disse teu servo Davi, assim nós também confessamos: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Por causa da tua grande compaixão, apaga os nossos pecados, purifica-nos de todas as nossas maldades e lava-nos do nosso pecado. Pois conhecemos bem os nossos erros e o nosso pecado está sempre diante de nós. Ó Deus, cria em nós um coração puro e dá-nos uma vontade nova e firme. Dá-nos a alegria da tua salvação e conserva em nós o desejo de sermos obedientes à tua santa palavra. Que o teu amor eterno alegre o nosso viver e nos capacite a temer e amar ao Senhor em primeiro lugar e a amarmos nosso próximo como teu Filho Jesus nos amou. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à leitura do Antigo Testamento em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, versos 8 a 17. Aqui nós temos que, após cair o terrível dilúvio, devido
o crescimento da maldade humana, Deus fez uma aliança, um acordo com Noé, colocando no céu um arco-íris após a tempestade, como lembrança de que não vai mais destruir a terra e a vida através do dilúvio. Está escrito em Gênesis 9, 8, 17, está escrito: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Destacamos o versículo 16. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. Oremos. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, tenha misericórdia de nós. Embora não mereçamos que o Senhor nos ame por sermos infiéis à tua aliança, devido à nossa vida cheia de pecados, continue fiel à nova aliança feita por teu Filho Jesus. Permita que cada arco-íris, ao aparecer no céu, faça lembrar a todos os seres humanos das tuas promessas de perdão, vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. A epístola está em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Aqui o apóstolo Paulo se coloca de joelhos em oração, rogando a Deus que fortaleça a fé de todos os cristãos. Assim diz. A leitura está em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. O versículo de destaque é o versículo 16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Oremos. Pai nosso, nos ajoelhamos diante do Senhor em oração, pedindo que, por meio do Espírito Santo, tua igreja seja fortalecida no amor em Cristo. Abençoa a todos com o poder do verdadeiro amor, para sermos capazes de amarmos o Senhor
como nos amou e ama para sempre. Amém. A leitura do Santo Evangelho está em Marcos capítulo 6, versos 45 a 56. Após Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele ordena aos seus discípulos subirem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Na travessia são envolvidos em uma grande tempestade. E assim lemos: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Ao subir no barco com eles, o vento se acalmou, os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. E todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Que Deus enriqueça nossos corações, fortalecendo a nossa fé nessas palavras, meus irmãos, para continuarmos segurando na mão de Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. O hino 412, estrofe 1 do Inário Luterano diz: a minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve o que vem clamar e humilde suplicar, teu sempre e sem cessar desejo ser. No hino 170, estrofes 1 e 3 do Inário Louvai ao Senhor, cantamos: aflito e triste o coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Que a palavra de Deus hoje leve-nos a avaliar como está a nossa fé. O Salmo 136, meus irmãos, foi cantado durante o reinado de Davi e Salomão. As citações históricas desse salmo se referem a fatos ocorridos após a saída do povo de Israel do Egito.
Descreve como Deus libertou seu povo do cativeiro e os livrou de muitos inimigos. É um dos salmos de ação de graças, destacando a misericórdia de Deus que dura para sempre. A palavra misericórdia é falada 26 vezes nesse salmo, e ela é traduzida também por amor. Afinal, vocês sabem o significado da palavra misericórdia? Misericórdia, meus irmãos, é a junção de duas palavras em latim. Miseratio, que significa miséria, mais cordis, que significa coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração que sente a miséria humana, ou coração compadecido. É um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou a miséria alheia. Significa sentir aquilo que a outra pessoa sente. Tenha misericórdia, é um grito de quem pede compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. A exemplo do filho pródigo, que foi perdoado sem ter feito nada para merecer a compaixão do pai. Esta é a misericórdia de Deus que dura para sempre, perdoando nossos muitos pecados. É a libertação do julgamento, pois se formos julgados pelo que fazemos e deixamos de fazer, conforme a vontade de Deus, estaríamos perdidos para sempre. O justo seria punir o transgressor, fazer pagar pelo que fez de errado. Ao invés de punir, Deus abraça e devolve ao pecador a possibilidade de continuar caminhando. Por isso, conforme vivemos atualmente, o que nos resta é clamar: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Então, nossa fé tem movido nossos corações a darmos graças a Deus pela sua misericórdia, revelada no amor ao ponto de sacrificar seu Filho para nos salvar? Vamos segurar na mão de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 9, versos 8 a 17, encontramos Noé e sua família. Após cair o terrível dilúvio devido ao crescimento da maldade humana, Deus fez uma aliança, um acordo com Noé. Deus garante que jamais enviará outro dilúvio para matar os seres vivos. A história mostra, até os dias de hoje, que não há resgates, milagres e aparição de arco-íris suficientes para manter a humanidade longe do pecado. Porém, Deus continua fiel à aliança, e a cada arco-íris que aparece no céu, somos lembrados, meus irmãos, de sua misericórdia ao enviar Jesus para nos salvar de nós mesmos, pois o pecado ainda habita em nós. Então, nossa fé está firmada na aliança que Deus Pai fez conosco por meio de seu Filho Jesus? Vamos segurar na mão de Deus. A epístola de hoje, escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21, encontramos aqui o apóstolo Paulo de joelhos em oração, rogando a Deus. Paulo ora pedindo a Deus Pai que, por meio do Espírito Santo, fortaleça a fé dos cristãos para compreenderem o infinito amor de Jesus Cristo por todos, de todos os povos, indistintamente, sem discriminação. Que por meio da fé, Cristo esteja vivo nos corações, levando os filhos de Deus a praticarem o amor entre todos. Então,
Nossa fé tem sido provada na prática do amor ao nosso próximo, como Jesus nos amou? Segura na mão de Deus e vai. No Santo Evangelho, em Marcos 6, 45 a 56, está registrado que, após Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes e alimentado uma multidão de mais ou menos 10.000 pessoas, ele ordena aos discípulos subirem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, a fim de continuar levando o Evangelho. Na travessia, são envolvidos em uma tempestade. Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. O medo era tanto que confundiram Jesus com um fantasma e começaram a gritar. O Evangelho de Mateus 14, 22 a 33, descreve que o apóstolo Pedro resolveu desafiar sua fé pedindo a Jesus para ele também andar sobre as águas. Vamos ver como foi. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, irmãos, qual é o tamanho de nossa fé? É do tamanho da fé de Pedro, que desejou andar sobre as águas? Pedro pode ser nosso exemplo de fé? Pedro representa um ser humano semelhante aos cristãos de hoje. Quantos hoje dizem ver fantasmas, alma penada, aparição de pessoa morta, alma do outro mundo, assombração, visagem? Você acredita em fantasmas? Os discípulos, já naquela época, confundiram Jesus com um fantasma. Pois digo, o que precisamos temer não são os que já morreram, e sim os espíritos encarnados, os que estão vivos por aí praticando todo tipo de maldade. Quanto a Pedro, embora ele tenha sido um homem de fé, houve momentos de firmeza e momentos de fraqueza em sua vida. Ora acreditava, ora duvidava. Temos aqui algum herói na fé? Nós não somos diferentes de Pedro. Quem somos nós para avaliarmos a fé de Pedro? O que podemos aprender da fé desse nosso irmão? Ou não precisamos aprender nada, já sabemos tudo?
Destacamos o Evangelho em Mateus capítulo 14, versos 28 a 31, onde diz: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, como está a nossa fé? Tem-se falado muito sobre o sentimento do medo e como enfrentá-lo. Alguém de vocês não tem medo? Do que mais o ser humano tem medo? Certamente que é o medo da morte. Você foi a um velório nesses dias? O que vemos? Vemos a morte. Então, o que fazer sabendo que um dia todos nós morreremos? Quando Pedro começou a afundar, teve medo de morrer. O que ele fez? Gritou por socorro. Quem poderá nos socorrer da morte? Será que o dinheiro pode salvar? Quem é o Senhor de nossa vida? Pedro chamou Jesus de Senhor. Pedro reconheceu Jesus como alguém que tem poderes especiais maiores do que os poderes humanos. Por que ele então vacilou? Por que não continuou caminhando sobre a água em direção a Jesus? Assim também acontece conosco. A fé se baseia no conhecimento de Jesus. Mas, mesmo conhecendo e sabendo quem é o Senhor Jesus, muitas vezes vacilamos. Alguns chegam até ao desespero. Por que a fé de Pedro vacilou? Foi quando ele desviou o olhar de Cristo. Pedro conhecia as leis da física, sabia que naturalmente a água não suporta o peso de um homem em pé sem que ele afunde. Por isso, Pedro se deixou envolver pelo conhecimento natural em lugar do conhecimento espiritual, no convite de Jesus quando disse: Vem. As circunstâncias contrárias à fé que enfrentamos querem nos enfraquecer. Podem ser ideologias anticristãs, filosofias que ignoram a existência de Deus, até inimigos da prática do amor cristão. Não estamos livres de tempestades. Tempestades como nesse tempo de pandemia por causa do coronavírus. Enfrentamos problemas no dia a dia, na vida individual, na família, no trabalho, na escola, na sociedade. Também na igreja enfrentamos dificuldades. Talvez seja na igreja onde mais somos provados na fé. Basta analisarmos nossa consagração e testemunho pessoal. Estamos buscando receber e compartilhar perdão, vida e salvação? Qual é o tamanho de nossa fé? Procuramos segurar na mão de Deus? Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé. Será que era pequena mesmo? O que podemos entender e aprender da fé de Pedro? Chegou a dar alguns passos sobre as águas. Por que ele não conseguiu seguir em frente? Porque Pedro se deixou abalar pela tempestade em sua volta, teve medo. Quanto a nós, quantas vezes nos amedrontamos pelas tempestades desta vida? Quando falta dinheiro, nas enfermidades, nas relações familiares. Quantos desistem diante do primeiro contratempo? Quantos andam de cabeça baixa, abatidos, deprimidos, procurando culpados,
pensando que nada vai dar certo, mesmo tendo orado: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Qual é o tamanho da nossa fé? Ela segura na mão de Deus? Meus irmãos, Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, vamos confiar e valorizar mais o amor e o poder de Jesus. Vamos olhar mais para Ele. Precisamos segurar na mão de Deus, como Pedro segurou e foi salvo. Deus está estendendo a sua mão para nós, na palavra e nos sacramentos, para nos salvar. Para Pedro, a salvação foi segurar na mão de Jesus. Para nós, a nossa salvação é permanecermos firmados na fé em Cristo, recebendo e compartilhando o perdão. Então, o que fazer para a nossa fé crescer, ficar forte? Nenhuma decisão pessoal, ou bom conselho humano, ou filosofia puramente humanas podem fazer crescer a fé. Só o Espírito Santo, pela palavra e sacramentos, aquecem e fortalecem a fé. Paulo orou pedindo a Deus que fortalecesse a fé dos irmãos da igreja em Éfeso. Nós temos orado uns pelos outros. Precisamos cultivar o que os nossos irmãos do primeiro século depois de Cristo cultivavam. Lemos em Atos, no capítulo 2, verso 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Também lemos em Hebreus, no capítulo 12, versos 1 a 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, não desistam. Irmãos e irmãs, Jesus disse aos 12 apóstolos em meio à tempestade, e diz o mesmo para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. E em segurança chegaram ao seu destino. Portanto, sigamos o conselho do poeta: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus
e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vamos agora, meus irmãos, dedicar ao Senhor a nossa gratidão através das nossas ofertas. Vamos falar com Deus em oração. Deus eterno e Pai nosso, obrigado por sua compaixão e misericórdia. Obrigado por nos chamares de filhos e nos perdoares todos os nossos pecados. Reconhecemos que somos pobres e miseráveis transgressores de tua santa lei. Não somos dignos de estar em tua presença. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós e ouça a nossa oração. Pedimos que nos fortaleças no conhecimento de tua santa palavra e nos capacites a vivermos nossa fé na prática do amor e da compaixão uns com os outros indistintamente. Em meio às tempestades nessa vida, fortaleça a nossa fé para continuarmos olhando firmemente para teu Filho Jesus, segurando na mão dele, que nos salva deste mundo que jaz no maligno. Oramos pelos líderes no governo, na educação, na segurança, na saúde, na igreja.
Oramos por todos que arriscam suas vidas em nome da liberdade. Que a tua sabedoria, justiça e misericórdia movam suas decisões e ações em benefício de todos. Senhor, tenha misericórdia de nós e ouça a nossa oração. Oramos pelos aniversariantes da semana. Dia 21, João Rodolfo Leite Dias e Valentina Leite Dias. Guarda-os na fé, na esperança e no amor. Sopra o Espírito Santo sobre todos os que clamam por Ti, especialmente por todos os enfermos. Graciosamente cure, restaure, fortaleça-os segundo a Tua vontade. Abençoa os médicos e enfermeiros que se desdobram em cuidar de nossas enfermidades, para que sejamos aliviados de nossas dores. Aumente a confiança de todos no Senhor, que é o médico dos médicos. Oramos pelos que se despediram de um ente querido. Consola o coração de nosso irmão Luciano e família pelo falecimento de seu pai, Edmilson Soares, no dia 21 passado. Console a todos em sua dor, fortaleça a fé, alimenta-os com o pão da vida e os mantenha na esperança da ressurreição no último dia. Conduza-nos ao Teu reino celestial, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas, a morte já não existirá e a vida será para sempre. Senhor, tenha misericórdia de nós e ouve a nossa oração. Em nome de Teu Filho Jesus, que estendeu a mão na cruz para nos salvar, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia
dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Alô? Oi, vovó! Oi, meu querido! Vovó, tô com muita saudade de ti. Eu queria muito te dar um abraço, vovó. Mas o papai disse que a gente tem que esperar mais um pouquinho. É verdade, meu amor. Papai tem razão. Mas, vó, eu me lembrei que tu me ensinou a jogar beijinhos pro vento. Eu acabei de te mandar um. Vai na janela pegar, vovó. Nesse Dia dos Avós, surpreenda-os, porque mesmo longe, o amor vai deixar você sempre perto. Grupo RBS, juntos contra o vírus. Recebam agora, meus irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, firmados na fé em Jesus, vamos continuar segurando na mão de Deus, recebendo e compartilhando com o nosso próximo o perdão, a vida e a salvação. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo. Estamos planejando reiniciar em agosto. Continuamos orando e seguindo as orientações para a segurança de todos. Outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram nosso culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixe o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Diz o poeta: Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Em nome de Jesus. Amém.